Fala galera, setorista de São Paulo aqui no Sport News Mundo, e hoje a gente vai falar de um assunto aí que muita gente estava esperando, né? Como todo mundo sabe, o São Paulo trouxe mais um reforço para a temporada, né? O colombiano Andrés Colorado, um volante, que é um jogador muito alto, que o pedido foi um pedido do Rogério Ceni, inclusive, né? Então, o pedido dele foi atendido e hoje a gente vai ter a apresentação do jogador, vai ser 1h da tarde lá no CT da Barra Funda, né? E depois da apresentação dele, ele vai participar do treino que vai todo o elenco de São Paulo, né? Vai ser 4 horas da tarde lá no CT mesmo. Então ele vai participar depois da apresentação do treino lá no CT. E a gente vai falar um pouquinho hoje dele, né? O Rogério ele até comentou um pouco dele sobre a forma de jogar, como que ele joga, né? Em entrevista coletiva depois do jogo, né? Ontem o São Paulo enfrentou o Campinense, passou de fase, e aí depois do jogo o Rogério falou um pouquinho, né, do Andrés. Ele comentou quais são as expectativas que ele, né, espera do jogador, né? Então como ele não está inscrito ainda né, ele ainda não pode atuar. Ele até participou de um treino ali bem rápido, assim que ele chegou, né? Ele participou ali de uma atividade com bola bem rápido, para poder conhecer também o elenco, o treinador e o CT, enfim. Né? E o Rogério falou ontem em entrevista coletiva da impressão, né, que ele teve. E ele falou que o André se mostra um jogador muito dinâmico, né? Que ele consegue percorrer muito, ele vai em direção à área, pisa na área, finaliza. Então vai ser um jogador muito importante para o São Paulo, né? Que foi um pedido do Rogério, né? Porque o Rogério comentou em entrevistas coletivas recentes aí que o time de São Paulo tem uma estatura muito baixa, o que prejudica, né, em questões do jogo aí para o Rogério. Então ele disse que foi um pedido, né? E o São Paulo foi lá, a diretoria trouxe. Ele disse até como que ele pode, seja com o Pablo, seja com o Rodrigo Nestor, ou seja com 3 homens ali de meio. Então o Rogério já está pensando como que, né, ele pode colocar o Andrés. E em questão de ritmo de jogo, quando que ele pode estrear, como que ele tá, que é o que muita gente tem perguntado, que muita gente gosta realmente de saber, essa questão de treino, de como que o jogador tá, né? O Andrés, ele jogou, a última vez que ele jogou foi no dia 16 de janeiro, foi um amistoso da Colômbia, e ele, segundo o Rogério, não jogou, assim, questão de partidas oficiais, e que isso pesa bastante, realmente, isso pesa muito. Ontem a gente conseguiu ver isso com o Luciano, né, vamos dizer que ele estreou aí contra o Campinense, porque desde que o São Paulo voltou da pré-temporada, o Luciano sentiu, né, ele, se eu não me engano, teve uns 2 treinos ali que o Luciano participou, e aí ele começou a sentir muito a panturrilha, então ele já foi para o refs, assim, ele já ficou na parte interna para poder cuidar dessa lesão, para não poder se agravar. E ontem ele conseguiu entrar em campo de novo, mas sem ritmo de jogo, que já era esperado, né? O torcedor estava pedindo muito, mas já era esperado que o Luciano não entrasse em sua melhor forma física, né? E aí, ontem o Rogério falou até, né, que ele pensava que o Andrés estaria bem fisicamente, né, mas que ainda falta um pouco. Que foi o que aconteceu com o Luciano, a gente vê que ainda falta um pouquinho, né, ainda tem essa parte para ele poder melhorar, para poder ficar melhor em forma física e ganhar ritmo de jogo. O que aconteceu com o Luciano também deve acontecer aí com o Andrés, até porque ontem o São Paulo foi, né, para Campina Grande, e foi na quarta-feira, mas na quinta o Luan, o Patrick e o Andrés, eles participaram de um treino no CT, já que eles não foram relacionados para a partida, né? E o Luan e o Patrick, que estão se recuperando de lesões, eles ainda estão em fase final, né, dessa recuperação, mas o Andrés, como ele não pode atuar ainda, ele aproveitou a quinta-feira para poder aperfeiçoar a parte física, para quando realmente ele tiver já inscrito, já tiver tudo certinho e o Rogério precisar dele, ele já vai estar melhor fisicamente, né? Até porque, como eu falei, ele ainda não jogou, não teve aí uma sequência de jogos, pelo menos igual ao São Paulo, que já tem uma sequência de jogos nessa temporada, e o Andrés não, ele ainda não tem esse ritmo de jogo, que até era o que o Rogério estava esperando, né? Até porque em partida oficial, assim,
uma sequência que ele teve só foi em dezembro. Então, vai ser ainda um período que a gente vai ter que, né, esperar, vai aguardar, né? E em relação também a outros jogadores que ficaram aqui em São Paulo quando o São Paulo estava na Paraíba, questão do Valse, né? Que ele tá se recuperando aí de uma lesão muito séria no joelho, mas ele ainda tá lá no CT, tá se recuperando, né? Devido à gravidade da lesão. E o Igor Vinícius, que se lesionou contra o Santos, ele também ficou lá no CT, estava se recuperando, né? De uma questão de uma lesão na coxa direita, e ele segue também no Refs, então tá todos esses atletas lá se recuperando, seja o Luan, o Patrick, o Igor e o André, que tá precisando aí melhorar a questão física. Mas então a gente vai ter a apresentação dele daqui a pouco, 1h da tarde lá no CT, e a gente vai esperar aí quando que ele pode atuar, quando é que vai estar tudo regularizado para ele poder atuar. E o Rogério, quando precisar dele, ele vai estar já à disposição. Então a gente fica na expectativa aí de quando que vai ser esse dia. E nos próximos dias, como que ele se porta nos treinos, né? Porque o São Paulo só vai ter mais 3 dias aí para poder se preparar para o próximo duelo, que é na segunda-feira. E o Andrés vai estar aí treinando, né? Vai estar aí aperfeiçoando a forma física para poder ele estar 100% quando o Rogério precisar. Então é isso hoje, galera. A gente falou um pouquinho do Andrés, hoje vai ter a coletiva dele lá. Então vocês fiquem ligadinhos, tudo aqui no Esporte News Mundo, lá no esportenosmundo.com.br/São Paulo. Você fica sabendo de tudo que acontece aí no seu clube, seja São Paulo, seja qualquer outro clube do seu coração. Beleza? É isso aí, galera.